O que significa quando as crianças andam na ponta dos pés? Andar na ponta do pé na infância é mais comum do que se imagina. Felizmente, na maioria dos casos, é uma condição benigna que tende a se resolver espontaneamente. A condição é caracterizada pela falta de contato do calcanhar com o chão na fase inicial da marcha. Normalmente aparece durante o desenvolvimento da marcha e persiste após os 2 anos de idade. Além disso, a marcha em pontas ocorre em crianças com desenvolvimento psicomotor normal. Essas crianças, portanto, são capazes de realizar o apoio da planta do pé no chão por completo, mas não o fazem. Muitos pais procuram ajuda especializada quando percebem que os bebês começam a andar na ponta dos pés, sendo esse um dos principais motivos de consultas com neuropediatras. Esse padrão de marcha pode ser um sinal de algumas patologias, como paralisia cerebral, distrofia muscular ou ainda o autismo. Entretanto, a boa notícia é que, na maioria dos casos, não tem ligação com outras condições neurológicas. Outra característica importante é que a criança anda na ponta dos dois pés, ou seja, bilateral. Para o diagnóstico, é preciso ainda que tenha uma duração superior a 3 meses. Assim, caso a criança ande de vez em quando, não é preciso se preocupar. Curiosamente, estudos apontam que crianças cujos pais ou familiares de primeiro ou segundo grau tenham tido esse padrão de marcha na infância têm maior chance de desenvolver a marcha em pontas. A marcha em ponta dos pés, chamada de marcha equina, ela é caracterizada pela ausência de contato do calcanhar com o chão na fase inicial da marcha. Isso acontece principalmente porque o bebê ainda não está acostumado com aquele movimento e está aprendendo a controlar sua coordenação motora, ou seja, está passando pelo amadurecimento da caminhada. Conforme ele desenvolve os passinhos e o andar, a marcha tende a voltar ao normal sozinha e se estabilizar. Essa forma de andar costuma desaparecer de 3 a 6 meses após os primeiros passos, mas pode durar mais tempo, até os 5 anos de idade, sem representar necessariamente um problema. Apesar de ser algo considerado normal, é preciso que os pais prestem atenção em alguns fatores e sempre mantenham as consultas com o pediatra em dia. Assim, caso algo esteja fora do padrão de desenvolvimento, é possível que o profissional faça o diagnóstico correto. Afinal, existem alguns problemas que têm como sintoma esse tipo de caminhar na criança. O que deve ser observado pelos pais é se a marcha com a ponta dos pés é coordenada e eficiente, ou se a criança tropeça e tem dificuldade de locomoção. Também é importante observar se a criança possui equilíbrio, se consegue correr daquela forma e se existem momentos em que ela caminha com o pé inteiro no chão. Caso a criança consiga se locomover sem problemas e essa forma de caminhar ocorra somente às vezes, é provável que a condição desapareça, vai desaparecer com o tempo naturalmente. Mas caso existam outras características associadas a esse tipo de marcha, é importante buscar ajuda médica para que uma avaliação seja feita. As causas da marcha em ponta dos pés podem estar relacionadas a fatores idiopáticos, ou seja, sem causa definida, ao encurtamento de tendão de Aquiles, alteração do sistema nervoso central, hiperatividade muscular ou hipersensibilidade tátil, desmodulação sensorial ou doenças neuromusculares. A marcha em ponta dos pés idiopática é a mais frequente, tendo incidência de até 24% na população pediátrica em geral.
Ocorre em crianças saudáveis, sem rigidez muscular, com movimentação normal e fica evidente desde os primeiros passos nos 2 pés e não apresenta característica progressiva. Quando essa postura persiste além dos 2 anos de idade em crianças com desenvolvimento motor adequado, é necessária uma avaliação médica. Primeiramente, o diagnóstico de uma marcha em pontas idiopática é feito por exclusão. Isso significa que, ao procurar um ortopedista ou neurologista pediátrico, ele deverá excluir algumas condições que podem causar esse padrão de andar. Entre elas estão o encurtamento do tendão de Aquiles. Esse tendão, ele liga a parte baixa da batata da perna ao calcanhar. Se for muito curto, pode impedir o calcanhar de tocar o chão. Outro motivo, a paralisia cerebral. Andar na ponta dos pés pode ser um reflexo de uma desordem mais grave do movimento, tônus muscular ou postura, causado por dano ou desenvolvimento anormal da parte do cérebro que controla a função muscular. Outra condição pode ser a distrofia muscular. Trata-se de uma condição genética em que as fibras musculares são propensas a se danificarem e a ficarem fracas com o tempo. Esse diagnóstico é mais provável se a criança iniciou a marcha normalmente e depois passou a andar na ponta dos pés. E, por último, o transtorno do espectro autista. O autismo não afeta apenas a forma como a criança se comunica ou interage com os outros, mas também pode ter impacto sobre seu aprendizado motor. São considerados sinais de alerta indicativos da marcha equina a permanência do andar na ponta dos pés até os 4 anos de idade, sentar na postura de W, sentar sobre os joelhos e a rejeição ao contato com diferentes texturas. E quais os sintomas? Os sintomas seriam quedas frequentes, dificuldade na prática de esportes, dores nas pernas, alteração postural, diminuição de equilíbrio, encurtamento dos músculos da panturrilha, diminuição de amplitude de movimentos de tornozelo e pé, deformidades na articulação do tornozelo. É uma doença grave? Não. Porém, com todo o desarranjo funcional, o não tratamento de uma forma precoce pode levar a deformidades permanentes, que causam alterações de desenvolvimento importantes, como a marcha na ponta dos pés, os dedos em martelo, desgastes osteomioarticulares, quedas frequentes, entre outras complicações. E existe prevenção? Depende da causa. Quando a manutenção errônea da marcha é causada por fatores neurológicos, sensoriais ou deformidades, advindas desde o período intraútero, não existe possibilidade de agir de forma preventiva. Já as demais causas podem ser tratadas de forma precoce, como a atuação do profissional fisioterapeuta, do médico ortopedista e do neurologista, com a utilização de órteses para o posicionamento de membros, aplicação de toxina botulínica para relaxamento muscular, estimulação à prática de exercícios supervisionados de alongamento, coordenação motora e equilíbrio. O atraso ou a ausência do tratamento fisioterapêutico poderá levar ao surgimento de deformidades fixas, tendo como opção apenas tratamento cirúrgico. E existe tratamento? Sim, existe o tratamento. Pode ser realizado de forma conservadora ou cirúrgica. A forma conservadora é a fisioterapia associada ao uso de órteses, aparelhos nos pés com tiras de velcro, para manter os músculos da panturrilha alongados. A aplicação de toxina botulínica, o botox, na panturrilha, com o objetivo de relaxar os músculos. Pode-se ou não fazer uso do gesso para alongar o músculo após a aplicação da medicação. E o modo cirúrgico, que é indicado quando o tratamento conservador não obteve sucesso.
O pós-operatório é associado à fisioterapia e ao uso de órtese. Ambos oferecem bons resultados quando realizados na idade adequada. A atuação da fisioterapia na marcha de ponta dos pés. A avaliação fisioterapêutica, ela é realizada através de um protocolo específico diferenciado para esse diagnóstico, ficando em alerta para a presença de sinais sensoriais e motores. A intervenção tem como objetivo a prevenção de deformidades, o ganho de mobilidade no tornozelo, alongamento dos músculos da panturrilha, fortalecimento dos músculos localizados no dorso do pé, alinhamento postural, equilíbrio estático e dinâmico e propriocepção, estímulos multissensoriais e psicomotores. Durante o tratamento, são ensinados aos pais ou cuidadores exercícios lúdicos para serem realizados com as crianças em domicílio, sem a presença do profissional, a fim de dar continuidade ao estímulo em casa. As terapias têm frequência variável e habitualmente mantêm-se por períodos prolongados, de 1 até 3 anos. E quais as consequências decorrentes da marcha em ponta dos pés por um período prolongado? Pode acontecer uma contratura da articulação tibio-társica, um falsite plantar, dedos em martelo, uma tendinite tibial anterior e posterior. Também, como mecanismos compensatórios, a criança pode apresentar alterações posturais, como uma hiperlordose lombar, flexão de quadril, joelho recurvado em rotação externa da tíbia. E qual profissional você tem que procurar? Na avaliação ortopédica pediatra, direciona-se queixa da criança ou da família, realiza-se uma avaliação física completa da criança, buscando identificar no membro inferior a causa que é responsável pela marcha na ponta dos pés. Caso sejam identificadas causas neurológicas que justifiquem tal desordem, a criança deve ser encaminhada para um neuropediatra. A identificação da marcha na ponta dos pés deve ser avaliada e acompanhada precocemente por médico ortopedista ou neurologista, por fisioterapeuta e terapia ocupacional, especializados em pediatria. Tem que ter é bom ter uma estrutura completa, uma equipe especializada para o tratamento fisioterapêutico da criança. O processo de alta de terapia ocorre em conjunto com os profissionais que estão acompanhando a criança. Estimule. As crianças precisam vivenciar de forma descalça ambientes externos de diferentes pisos com o objetivo de aumentar a sua experiência tátil.